Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui, continuando, né, nosso papo. Continuando, hoje num ambiente diferente, né, no entardecer da Flórida, para combinar com o nosso slogan, né, Soulflo. É verdade, é verdade. E nós temos algo para falar, eu peço para que você entenda que esse canal nada mais é do que um testemunho, né, algo que a gente vive e que nós temos aprendido com Deus, e a gente quer postar, a gente quer falar aqui, né, como está sendo esse nosso relacionamento Sim, pessoal e familiar com Deus e trazer para vocês isso de uma maneira simples, né, tranquila. sim, sem dúvida. E também o canal é uma forma, né, de dar voz a quem carrega uma palavra. E Aleluia. algumas vezes essas pessoas elas podem não estar, né, inseridas no contexto ainda igreja, mas a gente quer estar ouvindo ao Senhor e trazendo essas pessoas cada vez mais para perto através da palavra que o Senhor coloca ao nosso coração. Legal. Você quer que eu tire o óculos ou não? Fica de óculos nessa. O que você achar melhor. Agora que você começou. Então vamos de óculos mesmo. A gente tem passado um momento com Deus muito bom, né? De um aprendizado, algo que Ele tem nos ensinado. E essa semana que passou, Deus tem falado muito conosco a maneira do nosso eu, né? Porque às vezes a gente, quando vai falar de conversão, né? Você precisa se converter, né? E às vezes quando você fala se converter, você fala que é só para deixar o pecado, né, de lado. E na verdade esse processo de conversão ele vem muito além disso, né? Esse processo de conversão ele mostra que existe um processo de conversão dentro da gente, né? Ou seja, eu me autoanalisar, né? Sim. Eu É verificar. simples, né? Venha como estás, mas não é permaneça como estás, É né? isso É uma mesmo. transformação diária esse processo de conversão. Eu acho que é isso que você quer trazer hoje, né? O maior problema que existe sou eu mesmo, né? Entende? Então eu preciso verificar isso em mim, né? Porque o processo de conversão não é quando eu realmente só deixo o mundo de lado, né? Ah, eu deixei o mundo de lado. Não, não é isso. Entendeu? Mas é quando eu começo a deixar o você, né? O eu, né? Que habita dentro de mim, que o mundo moldou, né? Que o mundo transformou. Então eu começo a deixar esse eu, entendeu? Tipo aquilo que a gente está muito acostumado a conviver, né? E no reino de Deus é totalmente diferente. Então a gente precisa começar a transformar isso dentro da gente para que o reino de Deus se revele em nós. Isso mesmo. E quando você começa a enxergar o seu eu, você não começa a colocar só o foco, tipo, ah, é o pecado que eu tenho cometido, ah, é o pecado que eu tenho cometido. Não, mas às vezes é o seu coração, sabe? Existe ainda um coração que deseja cometer esse pecado, entende? Então é algo quando você olha para dentro de você e fala assim, pô, peraí, não é somente o pecado, mas é esse coração que ainda deseja aquele pecado, entende? Então eu tenho que me autoanalisar perante a isso, entendeu? Porque eu penso que a gente não precisa apenas de um perdão, sabe? Existe sim, mas não é somente isso, sabe? Eu acho que ao caminhar com Deus você precisa de uma transformação. E essa transformação ela vem de dentro para fora, né? Sim, Entende? A começar pelo nosso coração, né? sim. Porque se você for ver em Jeremias 17:9, ele diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É, o coração do homem é enganoso, né? A gente chegou a comentar algo assim no episódio anterior, né? Realmente, a gente precisa tentar converter mais, não só a nossa mente, mas o nosso coração às coisas do reino, Sim. né? E esse processo de conversão que eu creio que você está mencionando, muitos dos discípulos, né, passaram por ele, né? Que mesmo ali caminhando com Cristo, tinha momentos que, inclusive, um dos discípulos é Pedro, ele não estava totalmente convertido. Ele ainda Não. tinha os ímpetos dele durante todo esse processo, até que veio o momento dessa total conversão dele. É forte, cara. E assim,
Às vezes a gente tem um costume de falar assim, ah, mas eu já me converti, né? Eu já mudei de ambiente, eu não frequento mais os mesmos lugares, tal. Mas não é somente isso, sabe? Às vezes você pode mudar de um lugar e você continuar o mesmo por dentro. Entende? São coisas que tipo, ah, mas espera aí, eu mudei a forma que eu me vestia, sabe? A minha forma de falar, o meu vocabulário, entendeu? As minhas amizades, elas não são mais as mesmas, né? Eu mudei tudo isso e tal, mas tipo, e se você parar e você olhar para dentro de você, sabe? Você continua orgulhoso, entende? Você continua com ego, entendeu? Ou seja, tudo isso, além disso, mais o pecado ainda continua no trono, né? Então é algo que eu acho que a verdadeira conversão, ela realmente começa quando eu dentro de mim, ou eu dentro de nós, ele morre. O que nenhuma outra religião nos pede, né? Além do cristianismo, né? Se você procurar em todas as religiões, você não vai encontrar nenhuma religião que tenha o negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Isso, É só o Mateus. cristianismo. E é isso que Jesus fala mesmo. Entende? E é fácil fazer isso? Não é fácil. É diário, né? Cotidiano. Não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Não é uma transformação da água para o vinho. É uma transformação diária de negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar aquilo que você acha, negar a sua justiça própria, para que tudo isso seja, sei lá, de uma certa forma colocado em você como um DNA do reino mesmo, ambulante na Terra. Sim, porque eu penso que o processo de conversão, quando você começa a enxergar realmente o seu eu, você começa a admitir, né? Você começa a admitir que, tipo assim, pô, peraí, eu sou o problema, entendeu? Eu sou um cara teimoso, sabe? Eu sou um cara arrogante, entendeu? Ah, eu quero que todas as coisas sejam feitas do meu jeito, entende? Então, quando você começa a enxergar isso, você começa a negar você mesmo, você começa a tomar a cruz de Jesus e seguir a Jesus, você começa a colocar o eu fora do centro. Tá entendendo? E você começa a dar espaço para que Cristo comece a entrar na sua vida, né? Então, tipo, enquanto eu for o centro da minha vida, Cristo vai ser só um mero detalhe. É só isso. Eu não estou permitindo que Cristo entre na minha vida, porque eu estou dando voz pro meu eu, entendeu? Ou seja, ou eu mudo, ou você muda, ou nós mudamos, ou nada muda. Tudo permanece como está. Ou a gente se submete, né, Sim. ao poder do Espírito Santo para realmente transformar e trazer aquilo que é de Cristo em nós, ou a gente permanece com essa doença, né, da nova geração igreja, né, que todo mundo é muito bonito, todo mundo é muito adornado, mas por dentro, né, naquele quartinho de bagunça, né, conforme uma casa, né, a gente ainda deixa coisas escondidas que não foram transformadas por Cristo. E a gente tem um costume de ficar lutando, sabe, para provar que a gente está certo. Sabe, você fica batalhando, você quer provar que você está certo nisso, você quer provar que você está certo naquilo. Cara, na boa, a gente tem que começar a lutar para parecer mais com Cristo. Amém. Essa é a real, entendeu? Amém. Chega de querer ter razão em tal coisa, de querer ser... Não, cara. Mata o eu. Começa a lutar para você ser mais parecido com Cristo, para as pessoas te verem e falar, meu Deus do céu, que perfume que exala dessa pessoa, meu, que perfume gostoso, que cheiro agradável, onde ela chega o ambiente muda, mas não é o que você carrega, entendeu? Às vezes a gente quer ter razão em determinada situação, ou quase sempre, entende? Mas, pô, peraí, para de querer ter razão, queira ter mais coração. Isso deveria ser uma verdade, né? Que se externa, né? Que não seja uma verdade só em palavras, mas que ela possa se externar, né, de nós. Entende? Então, realmente é forte. são coisas que ficam pegando a gente, assim, durante a semana, entendeu? Porque às vezes a gente fala, até a gente tem que parar com essa questão de religiosidade.
Manja, Deus ele não quer que você seja um religioso, ele não quer versões de você religiosa, sabe? Ele não quer saber disso, cara. Entende? A única coisa que ele quer, que ele pede de mim, você, das outras pessoas, é que a gente seja apenas quebrantado, cara. Uau. Tenha um coração quebrantado, sabe? Ser Um coração quebrantado de humilde, coração. um coração que atrai a presença do Senhor. Para de ser religioso, gente. Para de colocar todas as coisas como coisas de religião. Jesus não criou religião nenhuma. Quem criou religião foi o homem. E você comentando sobre isso, vem aquela passagem, né? Daquele publicano e o fariseu, né? Que sobe para fazer lá no templo uma oração. Aí o publicano, né? Olha assim e fala: Senhor, eu não sou digno de nada, tenha misericórdia de mim. Enquanto o fariseu, né? Que é o religioso, aquele que tem toda a pompa, né? Sou convertido há não sei quantos anos. Senhor, obrigada por eu não ser como esse publicano. É isso. Só que mal sabe ele que lá do céu, lá do trono do Santíssimo, o Senhor olhou para a vida ali do publicano e falou: meu filho amado, é nesse coração que eu me comprazo, que eu tenho prazer. E assim, Deus diz que ele se opõe aos orgulhosos, né? Ele se opõe aos religiosos, aos fariseus, que são orgulhosos, mas ele concede graça a quem? Aos humildes de coração. Aos quebrantados. Você está entendendo? Ele concede graça a isso. Mas a humildade é uma coisa assim que se a gente se aprofundar para aprender sobre ela, muitas vezes a gente não leva ela tão para o quesito do que ela vale, né? A humildade, ela não é só você ser uma pessoa que, eu sou humilde, olha só as minhas vestes. Não é se fazer de humilde, é realmente ter um coração tão humilde que você não se acha acima de ninguém. Você sabe que da mesma maneira que você tem as suas lutas, aquele outro que está ao seu lado tem as lutas também, e você segue ali tentando vencer essas lutas em Cristo. Sabe? E, não, mas espera aí, você está falando de religião. Eu sei versículos de cor, eu sei um monte de versículos de cor, né? Tenho o costume de falar vários, entendeu? Eu frequento a igreja a semana toda, eu não falto nem um dia, entende? Sei cantar vários louvores, faço parte do coral. Mas e é mesmo assim, com tudo isso, você ainda não se converteu de si mesmo, velho. Olha que parada louca. Ainda falta essa parte de você que Jesus não conseguiu acessar, né? Entende? Porque você tem que entender o seguinte, a religião ela vai mudar o seu comportamento. A religião ela vai mudar o nosso comportamento. Ela vai fazer somente isso. Mas o arrependimento, ela muda o coração. Entende? Então, tipo assim, deixa Deus vencer você. Não permita com que você não dê espaço para Deus. Analisa o seu coração. Se entrega para Ele. Deixa Ele vencer você. Entende? Porque automaticamente você vai converter o seu eu que está aí dentro. Sabe, Senhor, por favor, cria em mim um coração puro, Deus. Renova dentro de mim um espírito estável, Senhor. Faça isso. É forte. Quantos processos de conversão que um cristão precisa passar para que ele alcance essa estatura, né, do que está sendo dito aí agora. Não é fácil. Está embasado na Bíblia, né? Sim. Não adianta a gente olhar para a nossa vida se a gente não tem, assim, coragem de olhar no espelho e chamar Jesus e falar: Jesus, o que ainda tem para modificar dentro de mim? O que ainda falta para o Senhor realmente ter o total controle da minha vida, para que não seja mais eu quem viva, mas Cristo que viva em mim, nesse corpo. Aleluia, aleluia. Então eu creio. Mas eu sou bondoso. Mas eu faço várias obras. Eu sou uma pessoa boa. Cara, aceitar sua bondade, a bondade não basta. As obras não salvam. Ser uma pessoa boa, ela não vai te aproximar de Deus.
Não tem nada a ver com isso, cara. Sabe, não é precisar melhorar. O que a gente está falando aqui é que você e eu e nós precisamos nascer de novo. É nascer novamente. Tá? Sabe, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só que são palavras de certa forma, né, duras, né? Sim. Tipo aquele discurso, né, de Jesus que ele pediu para que toda a multidão, né, começou a apertar o discurso dele, falando para toda a multidão que eles só teriam parte, né, com o reino de Deus se comesse da carne dele e bebesse do sangue dele. E as pessoas, por não suportarem essa mensagem ou não entenderem que aquilo tinha um cunho profético, né, daquilo que ele faria por nós, falaram, não, a gente não tem como escutar isso, é muito duro. Duras são as palavras desses. E aí eles se viraram e se retiraram enquanto Jesus olhou, né, para os discípulos. Vocês querem também? Podem ir, porque daqui para frente é isso que eu vou requerer de vocês. Uma maturidade que vocês compreendam que não é somente venha o teu reino, seja feita a sua justiça, né? Aleluia. É manifeste aquilo que o Senhor quer na terra. E para manifestar aquilo que o Senhor quer na terra, não adianta a gente brincar e falar que não vai ser requerido nada de nós, porque vai. Se foi requerido dele tudo, até a última gota de sangue, quem sou eu e você, pequeno Cristo na terra, porque somos cristãos, e não queremos que seja requerido nada de nós, somente que venha o reino. Sabe, e quando você está com o Senhor e você começa a observar esse eu mesmo, sabe, que existe na gente, esse eu, ele precisa morrer. Se nós não matarmos o eu que existe dentro de nós, Cristo não vive. E não é uma morte qualquer, né? Não é uma morte qualquer. É tipo como Paulo disse, né? Disse, estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso. Então, é uma morte de cruz. Sim, porque é necessário o eu ele precisa morrer para que Cristo viva. Não tem como, não existe, não tem... É simples. É simples. Pô, peraí, eu preciso de Cristo na minha vida, eu preciso estar cheio de Cristo. O que eu preciso fazer? Morre. Mas é forte. Morre. Mas a morte de cruz, ela é o quê? Sacrifício. Sacrifício, então, vai ser sacrificial. Se não for sacrificial... E algo assim, isso não vai acontecer em um culto não, gente. Isso não vai acontecer indo ao domingo, indo na quarta, entendeu? Indo no monte. Não tem nada a ver. Não. Isso são todos os dias. Sabe? Isso todos os dias. Você está no seu trabalho e de repente alguém fez algo errado com você, perdoa, ao invés de querer se vingar. Isso faz parte. Isso é matar o seu eu. Tá entendendo? A mesma coisa, você está querendo sair de uma determinada situação, você está querendo fugir de algo. Não, peraí, vai lá e obedece. Faça o que tem que ser feito. Sabe? Quantas vezes a gente olha pessoas diferentes, de um jeito, que se veste de algo, ou que é tatuado, ou que está de determinada maneira, a gente tem o costume de julgar. Não julga não, ama. Traga para perto. Entendeu? Esteja junto com ele. Isso é reino. Isso é permitir com que Cristo viva em nós. Sabe? Isso é você estar se convertendo de você mesmo. Essa é a verdadeira conversão. Sou eu me converter de mim mesmo. Tá entendendo? Porque a gente sabe que eu estou crucificado com Cristo. Quem já não vive? Eu. Quem vive? Cristo em mim. É fácil. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou o mundo e se entregou por nós. Nossa. Entende? Então a gente tem que ficar pensando nisso, que a conversão ela é um processo. Só que é um processo que de rendição. Diária. Todo dia que tenta acordar em você, o seu eu, você tem que falar, não, Cristo vai vencer por mim essa minha vontade e eu vou fazer porque eu amo a Cristo mais do que qualquer coisa e mais do que qualquer prêmio que eu tenha nesse mundo. Isso. E não é sobre conhecimento. Sabe? Ah, não, porque eu sou o mais estudado, eu sou isso. Não, não, não. É o quanto que você se submete. É o quanto que você se entrega. É o quanto que você mata o seu eu. É o quanto que você dá lugar para Deus.
é o quanto que você tem a maior intimidade com Deus, é o quanto você coloca Deus como prioridade na sua vida em todas as áreas, sabe? Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você enxerga o quanto você precisa mudar. Se você não conhece a Deus, você não vai mudar em nada, mas quanto mais você vai conhecendo do Senhor, você fala, meu Deus do céu, eu preciso mudar tanta coisa na minha vida, entende? Então esse é o processo de conversão que eu vejo, que eu preciso, que nós precisamos, entende? E eu acho que você pode pegar isso que nós estamos falando aqui e começar a colocar em prática, sabe? Se você quiser ouvir mais vezes esse vídeo, ouça, compreenda, né? Nós não estamos... Procure os versículos citados na Bíblia, porque é para que você tenha esse anseio, né? De buscar também, não só consumir algo que você está vendo e tomar para si como uma verdade, não. Vai na Bíblia, vê se bate, vê o contexto, porque se o povo padece por falta de conhecimento, é através do conhecimento que você não vai padecer mais. Então busque o conhecimento, escute sim. Existem vozes que estão aí querendo manifestar o reino, mas também busque na palavra se está em contexto disso, porque esse é o caminho. E se submeta, né? A submissão se submeta. É praticamente uma obrigação da nossa parte, né? Se a gente realmente tem a Cristo como Senhor e Salvador. É isso mesmo. E nós vamos deixar um versículo aqui final, que é do nosso amigo, companheiro de guerra, João Batista, comedor de grilo, que nós gostamos demais de aprender, de ler sobre ele também. E ele fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Então pensa bem, é necessário que ele cresça e que eu diminua e que eu morra para mim mesmo e que somente ele cresça. Amém. A todo momento, a tempo e a fora de tempo. Permita com que Jesus cresça na sua vida e você vai ver, você vai começar a sentir o quão maravilhoso isso é. Pessoas tristes, você vai fazer com que essas pessoas estejam alegres. Casais que estão quebrados, você vai fazer com que esses casais se reconciliam. Em todo o ambiente, em toda a atmosfera que você entrar, que você acessar, por você estar cheio, vazio do seu eu e estar cheio de Cristo, você vai agir na mudança, você vai trazer a presença de Cristo nesse ambiente. Um agente de Deus na terra. Um agente de Deus, um agente de transformação, um embaixador de Cristo neste local. Amém. Que seja assim, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. É isso. A gente quer fazer sempre num ambiente diferente, então compartilha, se inscreve. Queremos trazer pessoas também que carregam algo precioso de Deus, um depósito para trazendo aqui para vocês. Então, continue aí, firme nos seguindo. Amém. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.